Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, o seu trabalho, o ambiente que você está nesse momento. Gostaria de compartilhar hoje uma palavra com você, usar a referência de um grande homem de Deus, que nós temos referência na Bíblia, falar sobre o apóstolo Paulo, sobre a carta que ele escreveu aos Filipenses, uma instrução que ele traz que nós podemos ser instruídos através disso para crescimento espiritual, para o crescimento da nossa vida. Alguns pontos que ele traz a partir dessa carta. Está em Filipenses 3, verso 12 e 13, diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus, o seu chamado. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante. Amém? Paulo estava fazendo uma autoavaliação, Paulo estava olhando para si e um detalhe, ele não estava se comparando com ninguém, e aqui nós já temos uma chave. Paulo ele não estava se comparando, mas ele estava fazendo uma autoanálise, ele estava refletindo para que ele viesse a atingir o propósito pelo qual Cristo havia alcançado a sua vida, para que ele viesse a cumprir o seu chamado. Então, ele estava convicto de que ele queria alcançar o seu chamado e ele estava se avaliando sobre isso. Havia ali também uma insatisfação santa, né? Ele estava, de certa forma, um pouco insatisfeito e trazendo para si algumas coisas de como ele poderia avançar. Por isso que ele estava dizendo, deixando as coisas para trás, aquelas coisas que ficaram para trás. Por quê, queridos? Porque nós precisamos quebrar o poder do passado sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que nós não vencemos do nosso passado, nós não superamos, ele acaba vindo como um peso sobre nós e nos impedindo de avançar. Então ele diz, o que passou eu deixo para trás e eu prossigo. Amém? Então, o primeiro item que eu gostaria de compartilhar com você é que nós precisamos conservar a nossa capacidade de autoanálise, de como nós estamos. Constantemente, queridos, nós enfrentamos desafios. Creio que não é somente comigo, mas você também enfrenta desafios, não é verdade? E nós precisamos, quando a gente enfrenta algum desafio, avaliar o que isso está me ensinando. No que isso traz como propósito de crescimento na minha vida? Por que Deus permitiu eu passar por isso? Eu não estou transferindo a culpa de nada para outra pessoa, eu estou trazendo para mim o ensino, porque se Deus permitiu eu passar, às vezes, até algum conflito, o Senhor quer que nós venhamos a analisar. Bom, o que vem a se referir a mim com relação a isso? Não julgar qualquer outra pessoa que você possa ter tido algum conflito, algum desentendimento, não. Para mim, o que isso traz para mim? E aqui a gente pode usar outras duas referências da palavra de Deus, que foi Saul e Davi. Qual a diferença desses dois reis? Saul, Davi, eles foram colocados no trono pelo próprio Deus. Mas qual a diferença entre esses dois reinos? Saul, ele não tinha a percepção de autoavaliação e de corrigir aquilo que Deus estava apontando sobre sua vida. Ele sempre tinha uma desculpa, o porquê ele tinha feito algo errado. Então, quando o profeta vinha, né, que era a voz de Deus ali para corrigir Saul, ele sempre tinha uma desculpa para aquilo que tinha acontecido e ele não fazia uma autoanálise, dizendo, não, eu preciso corrigir isso, realmente isso não cabe a mim fazer. Ao passo que Davi, um homem também separado por Deus, que teve muitos pecados, né? Caiu em algumas coisas na sua vida, mas Davi, ele conservava essas características de autoanálise. Em determinado momento, Davi manda trazer a arca para Israel. E no meio do caminho, vinha num carro de bois, o boi tropeça, a arca quase cai, Uzá foi colocar a mão na arca, ele acabou morrendo naquele momento. Davi, o que ele faz? Para tudo e vamos avaliar o que nós estamos fazendo de errado. Por que Deus permitiu Uzá morrer no caminho?
ele trouxe para si isso e ele disse, vamos parar, leve a arca à casa de Obed-edom, ficou um tempo ali, mas ele foi avaliar o que eu estou fazendo de errado. Então, quando ele sabe o que foi feito de errado, ele volta para fazer novamente da forma certa. Ele não acusou ninguém de estar fazendo as coisas erradas, mas ele trouxe para si. Em Salmos 51 ao 55, nós vemos Davi com a súplica pedindo perdão a Deus por seus pecados, um arrependimento que gerava mudança de rota, de atitude. Isso cabe a homens nobres. Isso é nobreza do homem, reconhecer os seus erros e consertar. Nós não vamos acertar sempre, queridos, mas essa consciência de autoavaliação e saber onde eu preciso corrigir é importante para que a gente possa prosseguir e prosseguir da maneira certa. Amém? Então, queridos, nunca perca essa capacidade de trazer para si uma autoanálise, de refletir para que você possa crescer e fazer isso da forma correta. Segundo, honre aqueles que te ajudaram na caminhada. Honra significa valorização, apreciação, estima. E aqui eu trago também uma referência sobre Ruth e Noemi, no momento em que Noemi perde o seu marido, depois perde seus 2 filhos, fica com as 2 noras e ela diz, vocês podem ir para casa, vão para suas famílias, vocês não precisam ficar comigo. Mas Ruth diz, não, eu não vou. Aonde tu for, eu irei. O teu Deus será o meu Deus, eu vou contigo. E ali houve uma honra da nora com a sogra. Ela poderia ter voltado para os seus familiares, mas ela honrou a sua sogra. Ela permaneceu junto no momento de escassez e dificuldade. Ela honrou a sua sogra. E o que isso aconteceu? O que veio acontecer após isso? Deus também honrou a vida de Ruth. Ela foi alcançada por Boaz e ali a gente vê uma restauração e ali faz parte da linhagem do Messias esta mulher. Então a honra, ela também atrai honra. E nós vimos na própria história de Jesus honrando o Pai, né? Ele falava sobre o Pai, que ele estava para fazer a vontade do Pai. Se o Pai trabalhava, ele também estava. E por meio desta honra que Jesus apontava sempre para o Pai o honra, né? Honra a vida de Jesus, honra o sacrifício do Filho e devolve também uma honra a Ele, né? Toda a honra que Ele reportava ao Pai, o Pai derrama da honra também sobre o Filho. Então, isso também é nobre, honrar as pessoas que nos ajudaram na caminhada. Nunca podemos esquecer, queridos, e nós precisamos ter a consciência que nós nunca fizemos nada sozinho. Se nós chegamos onde estamos, é porque pessoas nos ajudaram e fizeram parte da nossa caminhada. Então, seja grato por aquelas pessoas que fizeram parte do seu crescimento. Por algum momento, talvez elas não farão mais parte ou não fazem mais parte, mas honre aquelas pessoas que estiveram contigo, te ensinaram, te levaram a outros níveis. Foi pela permissão de Deus, talvez por um tempo, mas honre essas pessoas, também é uma atitude nobre. Amém? Terceiro, o teu reconhecimento vem de Deus. Amém? Às vezes nós queremos ser reconhecidos pelos homens, mas o nosso reconhecimento vem de Deus. Quando o profeta Samuel esteve na casa de Jessé, porque foi dirigido por Deus, ali havia um rei, o futuro rei de Israel estava na casa de Jessé. E Samuel chega lá e ele, né, chama o pai ali, o pai apresenta todos os filhos e não era aqueles filhos, porque Davi ele estava escondido lá atrás das malhadas, cuidando das ovelhas do pai. E o profeta e o pai, Jessé, eles olham pelo porte daqueles homens. Eles eram homens com aparência de rei. Eles eram fortes, eram valentes. Ali havia um reconhecimento de homens.
Porém, o Senhor disse que ele não via como o homem vê. O Senhor, ele vê o coração e não a aparência. Então, muitas vezes nós esperamos reconhecimento dos homens pela aparência, mas eu quero te dizer, preserve o teu coração na presença do Senhor, porque o Senhor honra o coração de um homem, não a aparência, não aquilo que os homens estão vendo. Então, quando nós entendemos isso, queridos, nós damos mais valor para o nosso coração e o que nós guardamos nele do que para a nossa aparência. E quero te dizer, não é errado nós cuidarmos da nossa aparência ou aquilo que nós externamos, né, para as pessoas, mas nós precisamos preservar, guardar o nosso coração. Por isso que a própria palavra diz, preserva o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, Deus, ele não vê como o homem vê. O homem vê só a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Então, preserve o teu coração. A palavra diz que quem entrará, né, na presença do Senhor, quem subirá ao monte do Senhor, aquele que tem mãos limpas e coração puro. Né? As mãos podem falar de uma aparência, mas o coração fala de algo interno. Então guarde o teu coração, não guarde raízes de amargura, não guarde raízes de orgulho, de soberba, de altivez. Constantemente coloque o teu coração na presença do Senhor para que Ele venha sondar e te mostrar o que há nele que possa contaminar o teu futuro. Então, queridos, era essa palavra que eu gostaria de compartilhar com você. 3 itens, né? Poderia falar aqui um pouquinho mais, mas 3 itens para que você tenha uma caminhada saudável, né? O apóstolo Paulo, ele estava se avaliando, ele estava vendo o que ele precisava para que ele continuasse de maneira íntegra e saudável na presença do Senhor. Amém? E nessa hora eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz, pela Tua presença, Pai, em nós, que nos limpa, que nos purifica, Senhor. E nessa hora, Pai, debaixo dessa palavra, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor sonde o nosso coração, sonde a nossa mente, a nossa vida, Pai. Se há algo em nós, Pai, que está em falha, que o Senhor nos mostre, Senhor, que o Senhor nos corrija para que nós venhamos a crescer na Tua presença, crescer também no chamado, Senhor, porque o apóstolo Paulo, ele queria cumprir o seu chamado, aquilo pelo qual o Senhor havia resgatado a vida dele, Senhor. E nós fomos resgatados, Senhor, por um propósito, Senhor, e nós queremos cumprir o nosso propósito. Por isso, Senhor, arranca do nosso coração qualquer raiz maligna, qualquer, Senhor, carnalidade, sonda-nos, Pai, e conhece, e que o Senhor alinhe o nosso caminho, Senhor, os nossos passos, Pai, segundo o teu propósito, que não venhamos a nos corromper no caminho, mas nos santificar, estar dia após dia na tua presença, Senhor, sendo instrumentos poderosos em tuas mãos, assim como foi o apóstolo Paulo, Senhor. Que o Senhor nos use para a glória do Senhor, para alcançar muitas vidas e nações, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe você. Curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas para que mais vidas sejam alcançadas e abençoadas. Deus abençoe você em nome de Jesus.